pessoal, bem-vindos ao podcast do blog Sintonia SP. As dicas de hoje são sobre livros. Livros, como o Afeganistão está na moda, né? Tá todo mundo falando sobre os talibãs, tudo. Eu vou dar uma dica de um livro bem interessante, da Adriana Carranca, uma jornalista brasileira. E o nome do livro é O Afeganistão depois do Talibã. 11 histórias do 11 de setembro. No livro-reportagem, os fatos se apresentam do ponto de vista de 11 personagens de uma trama em depoimentos colhidos durante viagens pelo interior do Afeganistão e do Paquistão. A jornalista brasileira entrevistou uma herdeira do profeta Maomé, um talibã, um senhor de guerra, uma candidata a presidente e uma dona de casa afegã analfabeta, entre outros, dando a eles igual peso e com o mesmo espírito que rege os melhores trabalhos de reportagem, sem julgamentos nem proselitismos. No convívio com o povo, a autora conheceu de perto a trágica realidade da guerra, por vezes sentida na própria pele, protegida por uma burca, como o fazem as mulheres afegãs. Visitou lugares considerados territórios proibidos para estrangeiros, tamanha a sua periculosidade. O texto é permeado pela emoção de quem conhece os lugares descritos e conviveu pessoalmente com seus habitantes. Esse período de 10 anos teve um momento de grande importância simbólica com a captura e a morte do saudita Osama Bin Laden, no dia 2 de maio de 2011, na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Fato que para alguns representou o final desse processo histórico, chamado aqui de década do terror, enquanto para os outros foi início de apenas de mais um de seus sangrentos capítulos. Pessoal, a gente não pode esquecer que o Talibã voltou depois de 20 anos, né? A outra dica de livro é da editora Alaúde e vocês não vão acreditar. É um livro escrito pela filha do Bruce Lee. O nome do livro é Seja Como Água, a filosofia de vida e os ensinamentos de Bruce Lee. O livro foi escrito por sua filha Shannon Lee e tá pela editora Alaúde, né? E eu não sei se vocês sabem, o Bruce Lee foi um artista marcial, ator e diretor. Alcançou fama internacional na década de 70, quando estrelou filmes como A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, essenciais para a divulgação das artes marciais orientais no Ocidente. E nesse livro da Shannon Lee, da filha dele, nesses 10 livros ela compartilha o ensinamento do seu pai, entrelaçados a relatos sobre a vida dele desde criança, quando era considerado encrenqueiro pelos adultos, passando pelo início dos treinos em artes marciais aos 13 anos, o desenvolvimento de Jeet Kune Do, uma filosofia e arte marcial desenvolvida por Lee e sucesso alcançado pelos filmes que estrelou e dirigiu. Outro livro interessante, gente, esse aqui eu descobri numa banca de jornal, tá? É do Bram Stoker, vocês sabem, né? O escritor que escreveu Drácula. E é um livro interessante, se chama Os Sete Dedos da Morte. É um livro interessante, gente, porque ele é passado em 1903 e a história é sobre egiptologia, né? Então, se você gosta de múmias e etc., é muito interessante, porque a história é o seguinte: um famoso egiptólogo foi encontrado inconsciente no chão do seu quarto, com um estranho ferimento no braço. E um jovem advogado, chamado Malcolm Ross, começa a se enveredar numa trama enigmática que envolve velhos sarcófagos, pedras preciosas e uma terrível maldição milenar. Então, gente, se vocês acham que Drácula foi muito bom, vocês nem podem imaginar. Esse livro, gente, é delicioso. E ele oferece uma das melhores histórias sobre múmias já escritas. Essas são as dicas do blog Sintonia. Aproveitem!